Oi, tudo bom? Beleza aí? Então, eu queria comentar uma coisa que tá segurando aqui, que eu acho que é importante a gente falar e fazer uma especificação sobre bruxaria, magia, feitiçaria. O fulano é bruxo, o ciclano é bruxo, o Beltrano é mago. E Jesus, né? Jesus. Aí tem aquilo, não, Jesus era bruxo. Eu ouvi um caso também, um outro cara falar que Jesus era necromante. Para quem não sabe, necromante é um tipo de bruxo, tá? É um tipo de feitiço que seja, em que você consegue animar um corpo, beleza? Não é ressuscitar, é animar. Mas assim, vamos lá, vamos só entender, cara, porque se a pessoa não entender o que é uma coisa e o que é outra, muitas vezes a gente mistura, entendeu? Então, assim, em primeiro lugar, o que é magia, tá? A magia, basicamente você pode fazer provocação de mudanças no meio, no entorno, através muitas vezes de atos ou de falas, de manipulação energética, entendeu? Orações, tá? Alguns rituais, ou seja, o que acontece? Você chega, você tem um determinado ritual, um jeito, e você consegue controlar um meio para que aquela coisa aconteça. Beleza? Eu vou ser bem rapidão que o pessoal não tem. Sabe que o pessoal pode ficar ouvindo o outro, vai ficar falando merda durante 1 hora. Tá? Não é meu caso. E aí você tem o que? Você tem a feitiçaria, tá? A feitiçaria também tem o mesmo intuito, só que em compensação você usa o que? Você usa elementos, tá? Elementos, ingredientes, assim como a bruxaria também usa, tá? Ingredientes, para quê? Para você também provocar alguma coisa, para você trabalhar com as energias, entendeu? A bruxaria também faz a mesma coisa, só que assim, você tem uma ligação profunda com determinadas forças e com determinados seres. Tá? Beleza? Bom, e aí? Aí a gente vai falar de Jesus. Jesus era bruxo? Jesus era bruxo? Buda era bruxo? Quem mais? Maomé era bruxo? Quem mais? Padre Pio era bruxo? Quem mais? Chico Xavier era bruxo? Na minha opinião, cada caso é um caso, tá? Mas não eram. Na minha opinião, Jesus nem mago era, porque Jesus, de acordo com aqueles escritos que a gente vê, ele era muito mais do que isso, entendeu? Muito mais. Tá? Assim como o Padre Pio. Você pode notar que lá no cristianismo, principalmente a Igreja Católica, o que você tem? Você tem um elemento aqui, tá? Deixa eu ver se eu pego um bagulhete aqui. Você tem um cara aqui, e aí por trás dele tem alguma coisa ali muito superior, entendeu? Tá? Então ele vai lá, ele tá ligado a isso, e aí ele faz acontecer. São espíritos? Pode ser, pode não ser, pode ser força, mas é uma entidade muito superior. Tanto é que eles falam que é o Espírito Santo que faz. No caso de Jesus, ele representa uma das trindades. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entendeu? Então ele era o quê? Ele era o Filho, aquele que faz o intermédio. Entendeu? Beleza? Então ele era muito mais do que isso. Isso de acordo com a Bíblia, tá? Beleza? Ah, eu não acredito, cara. Fuck off. Tá? Não tô nem aí. Cada um tem a sua religião, tá? Eu acho que primeiro você tem que provar que você é o cara. Faz um milagre. Faz um milagre. Você fez um milagre, ó. Você tá certo. Entendeu? Mas, enfim, pra mim ele não era. O Padre Pio também estava no mesmo nível. Ele era o que a gente poderia dizer de um daqueles
aqueles caras, né, que Deus coloca aqui, né, e tinha essa comunicação. O Padre Pio, ele é recente, ele fazia milagres, ele sempre falava, não, olha, eu não faço, quem faz é o Espírito Santo. Ele conseguia ver os anjos, né? Tem vários fenômenos dele ali, tá? É só procurar, tem vários fenômenos dele. Inclusive ele conseguia flutuar, tá? Beleza? Então ele tinha essa manifestação. E assim, várias dessas manifestações eram vistas. Mas ele era bruxo? Dentro dessa estimativa não era bruxo, não tem como ver. Não era. Ele não fazia alguma coisa ali e jogava, não tem como, tá? Beleza? O Chico Xavier, ele era médium. Então ele conversava, ele recebia os espíritos e fazia lá psicografia, tá? Assim, ser bem sério com você, ele morreu em 92, eu tinha 20 anos aí na época, tá? Eu nunca vi nada do que o pessoal fica falando na internet, porque tem veinho aí que fica falando que o cara, ele manipulava uma bola de energia, ele fazia bilocação. Ele nunca fez isso, naquela época nunca fez, que eu me lembro muito bem. Nem Valdo Vieira também fazia, beleza? Então ele recebia e passava os recados. Não estou falando que é mal nem bom, não é nada disso. Agora, o pessoal de hoje está exagerando. Existe um problema no ser humano, que é o exagero da realidade. Então o cara vai aumentando. Para quem quiser uma dica de filme sobre isso, tem o Corpo Fechado, do Bruce Willis, que ele basicamente é o... Tem três, né? Os dois primeiros são bons, o 3 exagera um pouquinho. Mas assim, o primeiro é legal o que o rapaz, o cara fala, né? Que o Bruce Willis é uma espécie de cara com poder, assim, tá? Rapidão, tá? E aí ele vai lá, pergunta e falou, pô, eu não posso morrer? Não, você pode, se levar um tiro, você morre. Pô, mas e isso e aquilo? O cara que voa fala, não, isso é exagero da realidade. Não é bem assim. Então a gente também tem isso, exagero da realidade. Tá? Beleza? Então, cuidado. Cuidado para não cair no conto do tonto. E outra, não vai na minha onda não, pesquisa, tá? Beleza. Aí, assim, Jesus não era, cara. Voltar para Jesus não era. Esses caras também não eram. Agora, no candomblé tem bruxaria? Na minha opinião, tem. Na minha opinião. Por que tem? Porque você vai usar elementos, né, rituais, para você fazer trabalhos. Assim, que eu saiba, eles não incorporam. Quem incorpora é Umbanda. Mas Umbanda não é feitiçaria, que eu saiba, nem bruxaria. Ela é incorporação. É um tipo de espiritismo kardecista. Ao invés de você receber um cara, você recebe outro. Ah, mas tem várias. Bom, cara, tudo bem, eu só vi duas, as duas a mesma coisa. Então o cara vai lá, recebe lá ou o preto velho, ou um dos guardiões, né? Preto velho, índio, caboclo, etc. Tal. Beleza? Aí se tem uma outra, assim, o Brasil gosta de misturar, fazer tudo. O brasileiro ama fazer uma mistureba. Entendeu? Beleza. Bom, e quanto a ser necromante, Jesus também não era necromante. Por que Jesus não era necromante? Porque Jesus ele não manipulava, ele não animava um corpo. Ele tinha o poder da vida. Então ele dava a vida, ele jogava muita energia ali, energia que na minha opinião não era só dele, e tinha uma outra, uma espécie de super hiper reiki ali no meio, eu acho, tá? Eu acho, não quero cair em falar que é reiki, porque um reiki é uma coisa, tá? Reiki é uma forma de magia, falar nisso, tá bom? Enfim. E aí o que acontece? Você vai lá e ele ia lá e encarnava não, ele invocava forças que conseguiam fazer coisas incríveis, assim como o Padre Pio, entendeu? Ah, mas você está falando muito, você quer que eu faça o que? Padre Pio ele morreu em 69, cara, não deu nem 100 anos ainda, então tem coisa documentada, tá? Então ele não era bruxo. Aí vem aquilo, bruxaria pega. Só para estender, magia pega?
Eu acho que se você tiver fechado, caras, se você tiver aberto só para coisas superiores, não pega nada. Tanto é que tinha lá o São Cipriano, que ele era ligado, ele era bruxo, ele era ligado nessas coisas aí, e ele não conseguia, qual que é a história do cara? Ele era isso, aquilo, e ele não conseguia pegar uma pessoa, uma mulher. Por que ele não pegava aquela mulher? Porque ela rezava para Deus o tempo todo e era protegida pelo Espírito Santo, por essa força. Aí ele invocou o diabo, conversou com o diabo falou, não sabe como é que é, não é que você vai pegar todo mundo, aquela mulher você não vai pegar porque ela é ligada a uma força maior. Ele falou, porra, mano, vou me converter. Aí ele se converteu e morreu. Enfim, aí é outra coisa, é outra história, mas é um exemplo, né, que a gente pode ver com relação a isso. Então assim, cara, Jesus é bruxo? Não. Não tem nada a ver. É só você ver, é só você ler um pouco da Bíblia, você nem precisa estudar. É só você ver. Ele era uma entidade, um ser muito superior a nós, com talentos, ok? Bem grandes, que cumpriu uma missão aqui. Beleza? Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que fica colocando essas coisas e cada um fica falando o que quer, entendeu? Infelizmente, a gente também tem determinadas pessoas de cristianismo que quando você olha, ou o cara cala a boca, ou ele não consegue explicar. E o cara que muitas vezes sabe alguma coisa, ele não fala nada. Só quer aparecer para coletar a sacolinha. O que na minha opinião é foda. Entendeu? Então assim, vale o estudo. Se quiser pegar a Bíblia, usa um chat GPT para você ficar perguntando, né? Hoje em dia eu estou usando para perguntar, é legal pra caramba. Pra você pesquisar, pra você tirar suas dúvidas, cara. E não vai na minha onda, não vai na onda dos outros. Faz uma pesquisa, estuda, porque é melhor pra você. Beleza? Um abraço pra vocês aí, ó. Tchau, tchau, boa semana.